o verdadeiro anticristo histórico e bíblico que já apareceu há mais de 2000 anos atrás, como personagem e líder de uma batalha final contra o Cordeiro, Rei dos Reis, ao qual neste vídeo você entenderá sua verdadeira identidade e fatos históricos há muito esquecido pelo cristianismo atual. O anticristo é um personagem central, tanto dos apocalipses judaicos como da era cristã, tá? O apocalipse de Elias, assim como as cartas apostólicas, e um outro apócrifo também muito importante, que muita gente não dá nada por ele, que é a Ascensão de Isaías, que nos dá, basicamente, a identidade desse ser. Uma das referências bem populares da Bíblia tradicional que você pode encontrar está no livro de Daniel, quando se diz o seguinte: depois das 62 semanas será cortado o Messias, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e até o fim haverá guerras e assolações, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 26, 27. Se vocês perceberam nessa passagem de Daniel, está bem claro, né, que está se referindo à guerra do ano 70 DC, com a destruição do templo. E depois ela explica, e até o fim, até a consumação, ou seja, a consumação desses conflitos, declarando o veredito. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O assolador era o anticristo. Os futuristas interpretam essa passagem como ainda ao ocorrer. Essa passagem, referente em Daniel, está se referindo ao fim daqueles tempos, ou seja, não somente ao fim do antigo reino de Israel, mas também de todos os interesses divinos sobre aquela nação, iniciando assim a nova era que era a cristã. Um apócrifo muito importante do Ascensão de Isaías. Agora vamos ver o que ele diz. Estes são os dias do fim do mundo. Belial, o grande dominador, o rei deste mundo, desde a sua criação, descerá do seu firmamento sobre a forma de um homem, de um rei ímpio, assassino de sua própria mãe, um rei deste mundo, e o seu domínio será de 3 anos, 7 meses e 27 dias. Ascensão de Isaías 4, 1 ao 12. Dentro de Israel, naqueles dias, existia 2 tipos de egrégoras dentro da nação. Uma, menor, tá, de bons judeus, e que, em grande maioria, aceitou a boa nova do Cristo. E existia já outra egrégora, bem maior, tá? Ou seja, representando aqueles judeus tradicionais que esperavam um Messias político e guerreiro que os livraria do jugo de Roma, né? E foi justamente no ano 132 DC que eles encontraram o seu objeto de aspirações, a pessoa de Simon Bar Kokhba. Ele foi tido, né, por religiosos fluentes da época, como o próprio Rabi Akiva, que foi um dos grandes iniciadores da Mishnah, como o verdadeiro Messias. Ele chegou a afirmar que a profecia de Números estaria se confirmando, assim o chamou de o filho de uma estrela, tendo assim Kokhba conquistado o mais alto grau dentro daquela teocracia, o título de Nassi, tanto no sentido político como religioso. Por isso que as cartas apostólicas dizem o seguinte: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2.4. Conta-se que Kokhba era um ser extremamente bruto e violento. Ele exigia que cada soldado cortasse um dedo menor seu para provar sua fidelidade. Nesse sentido, também, a gente passa a entender a essência da pura e verdadeira igreja, ou seja, não se contaminando com guerras e violências, né? Conta-se, as crônicas de Eusébio, que Kokhba, ao encontrar os cristãos que estavam espalhados por diversas partes de Israel naqueles dias, exigiu que eles pegassem armas contra os romanos, e eles se negaram, né? Sendo infligido por mortes por diversos métodos de tortura, ou seja, preferiram seguir o que Cristo tinha ensinado, e aqueles que perseverar até o fim, estes serão salvos, né? Basicamente, o livro do Apocalipse, ele se diz: estes são aqueles que têm vindo da grande tribulação. Grande tribulação, gente, compreende esse conflito de 70 anos, que iniciou no ano 66 DC e vai até o ano 136 DC, dá 70 anos certinho. Um outro livro apócrifo do judaísmo é o 1EM, ou também como Pergaminho de Guerra, que foi encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, que fala de uma batalha final que ocorreria no fim dos tempos, tá? Entre os filhos da luz e os filhos das trevas, ou seja, os filhos de Belial, e que ocorreria entre 3 fases e duraria 70 anos. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal de prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2.9. Eusébio de Cesareia chegou a afirmar que ele tinha fama de acender palhas com seu hálito. Ele mesmo chegou a afirmar que tinha sido enviado dos céus. Além da Mishnah, afirmar que ele tinha fama de cavalgar e, ao mesmo tempo, com as mãos, arrancar cedros do Líbano. Infelizmente, não há muitas provas sobre esses supostos poderes, né, do anticristo, que basicamente eram farsas, né? Mas possivelmente podemos até especular que até outros tipos de milagre, quem sabe, ele executou entre seus compatriotas, né? Até mesmo o fato de ressuscitar os mortos. Trechos da Mishnah, escritos depois da derrota da nação pelos romanos, diz o seguinte: não se deve presumir que o rei messiânico deve fazer milagres e maravilhas, trazer novos fenômenos no mundo, ressuscitar os mortos ou realizar outras ações semelhantes. Isso definitivamente não é verdade. A prova pode ser trazida do fato de que o Rabino Akiva, um dos maiores sábios da Mishnah, foi um dos apoiadores do rei Bar Kokhba. Mishnah Torá, Reis e Guerras 11. Mas se isso realmente aconteceu, a gente tem que entender que está na base da mentira e manipulação, porque o Apocalipse de Elias diz o seguinte: ele, o anticristo, realizará as obras que o ungido realizava, apenas não poderá ressuscitar os mortos. Apocalipse de Elias, capítulo 33. E após 1332 dias o Senhor virá com seus anjos e as santas hostes do 7º céu. Ele virá com a glória do céu e precipitará no Jena, Belial e seus anjos. E dará a paz e o descanso àqueles que encontrar com vida na terra, aos zelosos, servidores de Deus. E todos aqueles que tiverem escrachado Belial, fiéis a Jesus e ao seu reino e a todos os santos, virão junto com o Senhor, trajado com os mesmos hábitos que irão usar no 7º céu. Abandonarão o seu involúcro corpóreo e serão revestidos de suas asas celestes. Ascensão de Isaías 4, 14 ao 17. Reparem a revelação de Isaías. 1332 dias dá justamente 3 anos e meio,
segundo o calendário judaico. O Senhor desceria com as suas hostes celestes, ou seja, a segunda volta dele em poder e força, para dar fim, né, ao antigo reino de Israel, a última fase da guerra, né, simbolizando, no quesito material, a situação degradante das forças de Bar Conqueba, né. Eles se isolam em Betar, né, e ali são assassinados pelos romanos. Conqueba tem a sua cabeça degolada, que é entregue ao imperador Adriano, que após, ao vê-la com uma cobra enrolada sobre si, afirma: quem poderia tê-lo matado se não Deus? Jesus foi bem claro, né, dias de vingança são esses para que se cumpra tudo que está escrito. Então, nesse sentido, Deus estaria usando o Império Romano para cumprir sua justiça. E no plano extrafísico, o Cristo estaria descendo. É nesse momento que muitos ressuscitam, né, que tem um sentido mais para despertar, tá? Sendo claro que muitos desses santos abandonariam seu volúpio corpóreo, ou seja, morreriam, né, desencarnariam, e suas almas seriam arrebatadas com Cristo para o sétimo céu, né, e lá reinariam com ele por 1000 anos. Nesse sentido, até o milênio já ocorreu. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, né, dá um like, tá, para nos fortalecer, para a gente sempre trazendo mais material relacionado, tá? Desse assunto vai surgir muitos outros. Compartilhe, né, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Meu nome é Walter J. Amorim, sou espírita, kardecista e universalista, administrador dos blogs Era de Aquário 2036.com.br e dos Fábio Miguel. Fique com Deus e até o próximo vídeo.